Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vamos seguir aqui com mais um dia de resolução de questões do CPC, para a gente aí no final do mês de maio finalizar todo o CPC e cumprirmos mais um projeto juntos para consagrarmos o que essa minha parede representa, né? Começamos tijolinho por tijolinho, artigo 1º ao artigo 30. Artigo 30 ao 70, e agora já estamos ultrapassando o artigo 800 do CPC. É muito bom viver esse projeto com vocês, é muito bom saber que vocês estão me acompanhando e eu espero que vocês estejam gostando. Sem maiores delongas, vamos seguir para mais um dia de resoluções de questões. Hoje nós vamos caminhar aqui dos artigos 789 ao artigo 830 do CPC. E as primeiras questões nós repetiremos um assunto que é demasiadamente importante para a nossa banca FGV. Ah, Natália, mas você diz que não repete as questões e que coloca ali para a gente. Dessa vez é necessário, confie em mim, resolver questões de fraude e execução é primordial se você vai prestar alguma prova em que a banca FGV é a organizadora, tá bom? Vamos começar com esse assunto e vamos ficar por 3 ou 4 questões trabalhando apenas ele, tá? E no final eu quero que você saia querendo que caia fraude de execução na sua prova. Vamos lá. Primeira questão, Banco FGV 2024.2. Ajuizada a ação de execução fundada em nota promissória vencida e não paga, o juiz, apreciando a petição inicial, ordenou a citação do executado para que, no prazo legal, pagasse o débito. O demandado, contudo, quedou-se inerte, não tendo ofertado qualquer manifestação processual. Na esteira do juízo positivo de admissibilidade da ação, o demandante adotou as providências necessárias para viabilizar a averbação da instauração do processo, qual processo de execução, na serventia imobiliária, em que se achava matriculado o imóvel do executado. Transcorrido um mês após a ultimação do ato citatório, o exequente protocolizou petição, devidamente instruída com documentos, na qual noticiava ao órgão judicial que o demandado havia vendido a um terceiro o imóvel em cuja matrícula já estava averbada a existência do feito executivo. Então, olha, o exequente protocolizou petição devidamente instruída com documentos, na qual noticiava ao órgão judicial que o demandado havia vendido a um terceiro o imóvel em cuja matrícula já estava averbada a existência do feito executivo. Alegando que tal alienação comprometeria a satisfação do seu crédito por reduzir o devedor à insolvência, o exequente requereu que fosse reconhecida a fraude à execução. Nesse contexto, o juiz deverá: letra A, determinar a intimação do terceiro adquirente para que este intente, caso queira, embargos de terceiro, a serem resolvidos por sentença impugnável por recurso de apelação. Pessoal, exatamente esse é o nosso gabarito. O que o juiz, nesse caso, deve realizar? Ele deve intimar o terceiro adquirente para que esse terceiro adquirente tome ciência e, caso queira, apresente apresente aí os embargos de terceiro a serem resolvidos por sentença impugnável por recurso de apelação. A gente vai ver isso no 792, parágrafo 4º, salvo engano, tá bom? A gente vai, não lembro exatamente o parágrafo aqui, mas 792, inciso 2, parágrafo 4º. D. O juiz deve aguardar a iniciativa do terceiro adquirente? Não, deve determinar a intimação do terceiro adquirente. C. Deve determinar a intimação do adquirente para que este suscite, caso queira, um incidente processual de aferição de fraude e execução? Não, pessoal, não existe um incidente processual para aferição de fraude e execução, tá? O adquirente vai ser intimado para, caso queira, apresentar embargos de terceiro. D. Aguardar a iniciativa do terceiro adquirente? Não, o juiz deve determinar a intimação do terceiro adquirente. E. Proferir de imediato decisão interlocutória reconhecendo a fraude de execução, caso já disponha de elementos de convicção nesse sentido? Não, ele tem que intimar o terceiro, tá bom? Daí deixei aqui uma questãozinha para vocês verem, mas antes disso,
Vamos reforçar aqui o nosso gabarito letra A e vamos ler todo o artigo 792, que é um artigo muito importante para a nossa prova. Depois que reforçarmos o nosso gabarito com a leitura de todo o artigo 792, você vai dar uma pausa e vai resolver essa questão aqui que eu deixei para vocês também, tá? Vamos subir aqui, artigo 792. Vamos lá. A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução, quando sobre o bem pender a ação fundada em direito real ou pretensão rei persecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. 2. Quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução, na forma do artigo 828. Já já a gente vai ver questões cobrando esse artigo 828. Então, quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução, na forma do 828. Foi isso que aconteceu aqui na nossa questão, tá? Foi averbada no registro do bem a pendência de processo de execução. 3. Quando tiver sido averbado no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude. Quando ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor a ação capaz de reduzi-lo à insolvência. E 5. Nos demais casos expressos em lei. Parágrafo 1º. A alienação em fraude de execução é ineficaz em relação ao exequente. Aí é peguinha que a gente não pode cair mais. A prova fala, alienação em fraude de execução é nula, é anulável. Não, é ineficaz em relação ao exequente. Parágrafo 2º. No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição. Então, é um bem que não está sujeito a registro. Ah, Imagine uma joia ali, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do devedor e no local onde se encontra o bem. Parágrafo 3º. No caso de desconsideração da personalidade jurídica, a gente vai ver uma questão sobre isso também, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da pessoa cuja personalidade se pretende desconsiderar. Então, aqui a fraude à execução se configura a partir da citação da pessoa jurídica. Parágrafo 4º. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente que, se quiser, poderá opor embargo de terceiro no prazo de 15 dias. Então, antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro no prazo de 15 dias. Esse foi exatamente o nosso gabarito. E durante a nossa leitura coletiva eu falei, tomem muito cuidado, porque esse prazo aqui do 792, parágrafo 4º, não se confunde com o prazo do 675, porque o prazo do 792, parágrafo 4º, é restrito apenas para os casos de fraude e execução, porque a regra geral dos embargos de terceiro é essa aqui. E qual é essa regra aqui que nós já comentamos? Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitado em julgada a sentença, e no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Professor, mas o prazo de 15 dias ele é restrito, é limitado às hipóteses de fraude à execução, porque caso contrário, a regra geral é aqui no 675 sobre os embargos de terceiro, mas a nossa banca trouxe uma cobrança específica dos embargos de terceiros no caso de fraude à execução. Aí sim vai incidir essa regra aqui. Antes de declarar fraude de execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargo de terceiro no prazo de 15 dias. Não confundir artigo 675 com 792, parágrafo 4º, tá bom? Muito cuidado com isso. Para agora esse vídeo aqui e vá resolver essa questão. Para o vídeo, só volta depois de responder. Não vou parar. Vai parar sim, sob pena de não ser aprovado. Tô brincando. Vai parar sim porque é efetivo e você precisa treinar, tá? Vamos lá. Questão de número 2, ainda sobre fraude à execução. O credor, em processo autônomo de execução, requereu ao juiz a emissão de uma certidão de que a execução for admitida. Então, eu tive a admissão de uma execução e eu requeiro ao juiz a emissão de uma certidão constando a admissão dessa minha execução. Então, o credor, em um processo autônomo de execução, requereu ao juiz a emissão de uma certidão de que a execução for admitida, para fins de averbação no registro de imóveis competente dos bens sujeitos à penhora. Obtida a certidão, o exequente a averbou no referido registro de imóveis e comunicou ao juiz após 5 dias a sua concretização. Nesse cenário, é correto afirmar que
A emissão da certidão não era possível, uma vez que sua expedição depende da citação do executado? Não, a emissão da certidão é sim possível, independentemente da citação do executado. B. A emissão da certidão não era possível, uma vez que essa deve ser requerida diretamente junto com o cartório extrajudicial. Não, você pode pedir ali ao juízo do processo. C. A emissão da certidão foi correta, considerando-se que se presume em fraude, execução, alienação de bens efetuada após a averbação. Exatamente, esse é o nosso gabarito, tá? A gente vai ver ali, artigo 828. D. A emissão da certidão foi correta, porém foi comunicada de forma extemporânea. Não, foi comunicada no prazo, porque foi comunicada após 5 dias e é possível comunicar até 10 dias depois da concretização. E a emissão da certidão foi correta, porém comunicada de forma extemporânea. Não, foi no prazo, considerando-se presumida a fraude de execução com a prova da insolvência do devedor. Turma, aqui a gente precisa estudar dois artigos, o 792 aliado ao 828, tá? Artigo 828 aliado ao 792, ó. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Então, o exequente pode obter certidão de que a execução foi admitida, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Parágrafo 1º. No prazo de 10 dias de sua concretização, no nosso caso foi feito em 5, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. Parágrafo 2º. Formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará no prazo de 10 dias o cancelamento das averbações relativas àquelas não penhoradas. Parágrafo 3º. O juiz determinará o cancelamento das averbações de ofício ou requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. Parágrafo 4º. Presume-se em fraude de execução, alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação. Então, ó, presume-se em fraude de execução, alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação. A gente precisa lembrar aqui do 792 conjugado com 828. De novo, presume-se em fraude de execução, alienação ou oneração de bens efetuadas após a averbação. Parágrafo 5º. O exequente que promover a averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do parágrafo 2º, indenizará a parte contrária, processando o incidente em autos apartados. Gabarito aqui, então, gabarito letra C. A emissão da certidão foi correta, considerando que presume em fraude de execução alienação de bens efetuada após a averbação. Presume-se em fraude de execução, alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação. Artigo 828, parágrafo 4º. Artigo 828, parágrafo 4º é o nosso gabarito. Veja, ó, questão aqui 2024, questão 2025 e a gente vai seguir com a nossa banca FGV cobrando esse mesmo assunto. Regina ajuizou a ação de execução fundada em título executivo extrajudicial. Após a distribuição e antes da citação, Regina averbou, antes da citação, não tem problema. Regina averbou a pendência do processo no registro de um imóvel de propriedade de João. Após ser citado, com o intuito de esvaziar integralmente seu patrimônio, João alienou o mencionado imóvel, bem como 2 veículos. O primeiro, o qual utilizava para trabalhar como motorista de aplicativo de transporte, e outro usado para lazer e passeios aos finais de semana. Nesse caso, é correto afirmar que, letra A, as alienações de bens realizadas são nulas em relação à Regina. Fraude, execução não é nulidade, é ineficácia. Regina é quem? A adquirente, tá? Regina é exequente, perdão. Regina é a exequente. Vamos lembrar aqui da redação do 792. Aqui, ó. Alienação e fraude de execução é ineficaz em relação ao exequente, tá? Me desculpem aqui, Regina é a exequente. Ajuizou a ação de execução fundada em título extrajudicial. Então, as alienações são nulas? Não, é ineficaz. As alienações são ineficazes, a alienação é ineficaz. B. A fraude de execução em relação à alienação do imóvel ante a averbação em seu registro de pendência do processo de execução fundada em título extrajudicial. Gabarito letra B. A fraude de execução em relação à alienação do imóvel ante a averbação em seu registro
da pendência do processo de execução fundada em título extrajudicial. Gabarito letra B, já comentamos isso inúmeras vezes, mas vamos voltar mais uma vez. Antes de declarar, opa, é 800 e alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando tiver sido averbada no registro de bem a pendência do processo na forma do 828, tá? Inciso 2 aqui. A fraude à execução em relação à alienação do imóvel ante averbação em seu registro da pendência do processo de execução fundada em título extrajudicial. C. Antes de eventual declaração de fraude de execução, o juiz deverá intimar os terceiros adquirentes para, se quiserem, opor embargo de terceiros no prazo de 10 dias, no prazo de 15 dias, tá? A gente comentou isso aqui já também, só para a gente ver o quanto vai repetindo, né? Antes de declarar fraude de execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargo de terceiros no prazo de 15 dias. D. Ambos os veículos são absolutamente impenhoráveis. Eis que poderão ser utilizados para que João exerça seu ofício de motorista de aplicativo. Turma, a gente não viu isso aqui ainda, mas é um artigo que a gente vai resolver muitas questões na nossa próxima gravação aqui, que é o artigo 833, que traz os bens impenhoráveis. E aqui o inciso 5 traz o seguinte para a gente, ó, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. E aqui, de fato, eram dois imóveis, mas o primeiro ele utilizava para trabalhar como motorista e o outro era usado para lazer e passeios aos finais de semana. Não dá para defender a impenhorabilidade em cima desse segundo imóvel, tá? Não dá para defender a impenhorabilidade em cima desse segundo imóvel. Após ser citado, João teve o prazo legal de 5 dias para efetuar o pagamento, sob pena de multas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor, tá? Turma, a gente vai comentar isso aqui, artigo 829, 830. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, tá? O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias. Isso aqui é muito, muito, muito importante. E a gente vai rever outras questões que a gente vai voltar aqui no 829 e no 830, tá? Então, após ser citado, João teve prazo legal de 5 dias para efetuar o pagamento. Não, tá? João teve o prazo legal de 3 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%. E só vamos lembrar aqui, ó. ah, Ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado, tá? Então, ao despachar a inicial, lembrando que a gente precisa lembrar o seguinte: é, quando a gente estuda aqui, a gente às vezes começa a ver muitos dispositivos, né? E a gente vai tentar fazer questões aqui para revisar cada um deles de modo mais específico, tá? Mas após ser citado, João teve o prazo de 5 dias para efetuar o pagamento. Não, João teve o prazo de 3 dias para efetuar o pagamento. Só voltar aqui. Cadê? Queria mostrar um artigo para vocês para a gente fazer o paralelo. Vamos seguir, depois, se eu lembrar, eu volto aqui com vocês, tá? Vamos seguir. Questão de número 4. Deixa eu ver a questão de número 4. Vou para a questão de número 5, porque a questão de número 5 ainda estará aqui ainda estará em fraude de execução e aí a gente emenda os assuntos, tá? Depois eu volto aqui na questão de número 4. Vamos lá. Cadê? A Sociedade Hotel Descanso Limitada é ré em ação de execução por quantia certa, ajuizada por Getúlio, em razão do inadimplemento de nota promissória sacada pela primeira ré em favor do segundo. O feito tramita na primeira vara civil da comarca de São Luís Gonzaga, tendo sido admitida a execução. Ciente de que a sociedade tem 5 veículos em seu patrimônio passíveis de penhora, o exequente requereu e foi deferida pelo juiz a emissão de certidão para fins de averbação da execução no registro de veículo, a cargo do Departamento Estadual de Trânsito. Concretizadas as averbações, o exequente as comunicou tempestivamente ao juízo. Após a citação da ré e não realização do pagamento no prazo legal, os veículos foram penhorados,
mas o crédito exequendo não está totalmente garantido. Celso, sócio majoritário da sociedade, transferiu os veículos do patrimônio da sociedade para seu patrimônio, tão logo tomou ciência da realização da penhora. O exequente requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. O juiz instaurou o incidente e determinou a citação do sócio Celso. Com base nos dados apresentados e sendo acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica se, a partir da verbação da execução, não, da data em que o juiz determinou a citação da sociedade, exatamente isso. Da data de realização da penhora dos veículos, não. Da data de citação do sócio, não. Da data que resolve o incidente, não. Da data da citação da sociedade, tá? Vamos pegar aqui o 792 de novo, ó. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude e execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Viu por que a gente precisa dar uma ênfase em fraude e execução? Porque a banca e a FGV todo ano faz questãozinho sobre isso. Então vale muito se dedicar aqui, tá? Vale muito mesmo. É um dos conteúdos mais importantes dessa aula que você deve fazer aquele coração, aquela estrela e fazer inúmeros asteriscos aí para revisar esse assunto. Questão de número 4. Em uma execução fundada em título executivo extrajudicial, o devedor foi citado para pagar ou apresentar defesa em 15 dias úteis, contados da juntada dos autos do mandado de citação cumprido. Constou do mandado ainda a incidência de honorários advocatícios de 10% sobre o valor devido em execução. Nesse sentido, o juiz agiu de forma o quê? Correta, devendo o executado apresentar a defesa em embargos de execução. Correta, devendo o executado apresentar a defesa em impugnação à execução. Incorreta, uma vez que os honorários advocatícios são fixados na sentença do processo executivo. Incorreto, uma vez que os prazos de defesa e pagamento se contam da data em que realizou a citação. Incorreto, uma vez que o prazo para pagamento é de 3 dias contados da data em que se realizou a citação. Exatamente. Eu falei que a gente iria voltar nisso aqui, né? Quando a gente comentou a letra E ali, então eu estava guardando para a gente vir agora. Vamos lá, vamos primeiro no artigo 827, ó. Ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Nos casos de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, a chamada sanção premial, né? Então, essa sanção premial existe em diversos outros dispositivos, a gente foi comentando, por isso, como a gente vai estudando o CPC e já vai ficando, digamos assim, craquelados com algumas informações, eu sinceramente não vejo tanta necessidade dessa repetição, mas isso aqui é muito comum, né? A sanção premial não é a primeira vez que a gente estuda esse dispositivo. Esse dispositivo no seguinte, de premiar aquele que cumpria a obrigação que ele já deveria ter cumprido. Mas vamos lá, ao despachar inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Parágrafo 1º. No caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Parágrafo 2º. O valor dos honorários poderá ser elevado até 20% quando rejeitados os embargos de execução, podendo a majoração, caso não opostos aos embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado. Então, ó, pagamento integral no prazo de 3 dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade. O valor dos honorários poderá ser elevado a 20%, ou o dobro dos 10 ali, quando rejeitados os embargos de execução, podendo a majoração, caso não opostos aos embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. O 828 a gente já comentou por completo, vamos comentar o 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias contados da citação. Parágrafo 1º, vou me parar por aqui, porque a gente vai ver outra questão que vai cobrar o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, tá bom? Mas por hora incorreta a atitude do juiz, uma vez que o prazo para pagamento é de 3 dias contados da data em que realizou a citação. Então, execução fundada em título extrajudicial, o devedor foi citado para apresentar defesa em 15 dias úteis contados da data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Não é, o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias contados da citação, tá bom? Gabarito letra E, incorreto, uma vez que o prazo para pagamento é de 3 dias contados da data em que se realizou a citação. Exatamente, deixa eu pegar aqui já a outra questão que vai cobrar isso, é essa aqui, ó. Vamos para a questão 9, tá? Vamos para a questão 9, porque a gente continua ali no artigo 829 e eu já trabalho o parágrafo 1º e parágrafo 2º com vocês, tá? Vamos lá. Em matéria de execução por quantia certa,
O Código de Processo Civil estabelece que o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias contados da citação. Então, veja, em um momento é a cobrança, em outro momento é anunciado. Vale a pena ou não vale a pena resolver questões? Sem sombra de dúvidas. De novo, quantas vezes a gente já falou isso aqui hoje? Em matéria de execução por quantia certa, o Código de Processo Civil estabelece que o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias contados da citação. Nesse contexto, de acordo com o CPC, do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado não pagamento no prazo legal. De tudo lavrando-se auto, sem necessidade de intimação do executado. Aqui está o erro. Com necessidade de intimação do executado, tá? Sem necessidade de intimação do executado está errado. Mais uma vez, estou eu aqui catando o cabelo, né? B. Do mandado de citação não deverão constar a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça? Errado. Do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e a avaliação. C. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Exatamente, parágrafo 1º e parágrafo 2º, ó. Vamos voltar lá para 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias contados da citação. Parágrafo 1º. Do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado não pagamento no prazo assinalado. De tudo lavrando-se auto com intimação do executado. Então, do mandado de citação constará uma ordem de penhora e avaliação a serem cumpridos pelo oficial de justiça. Tão logo verificado não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto com intimação do executado. Parágrafo 2º. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Então, ó, a penhora recairá sobre os bens indicados pela regra por quem? Pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe seja menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. A nossa questão trouxe tudo isso aqui para a gente, tá? Vamos lá, letra D. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo executado? Não, a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente. Independentemente de terem sido expressamente aceitos pelo juiz, sendo vedada a indicação de bens pelo exequente? Não, a regra é que o exequente faz, mas pode o executado indicar, tá? De maneira que a constrição seja menos onerosa e traga menos prejuízo ao executado. E, se o oficial de justiça não encontrar o executado, não poderá restar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Errado. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, poderá restar-lhe tantos bens quanto bastem para garantir a execução. A gente vai ver isso aqui agora com calma no artigo 830. Eu já vou para a questão 10, porque ela trata exatamente sobre esse artigo 830, tá? Eu não esqueci que eu pulei algumas questões, já estou voltando. O Código de Processo Civil dispõe que a execução por quantia certa realizar-se-á pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. De acordo com o Código Civil, em matéria de citação do devedor, o oficial de justiça, se o oficial de justiça não encontrar o executado, procurar-lhe-á 3 vezes em dias distintos e após proceder ao arresto de bens na forma indicada pelo juiz? Não. Se ele não encontrar, se o oficial de justiça na execução não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Gabarito letra B. C. Requererá o juiz autorização para proceder à citação por hora certa, no prazo de 15 dias da diligência? Não. Procederá à penhora de bens executado no prazo de 30? Não. Requererá o juiz a citação por edital no prazo de 30? Não. Vamos dar uma lidinha aqui no artigo 830 para a gente revisar todo esse conteúdo. Artigo 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Então, se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Parágrafo 1º. Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado por 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação por hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Então, pode citação por hora certa aqui na execução? Sim. Se nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, e quando é que eu terei o arresto aqui? Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto,
o oficial de justiça procurará o executado duas vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Parágrafo 2º. Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo, tá? Muito importante, artigo 830 trouxe uma questãozinha aqui pra gente. Então, ó, em matéria de citação, se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem. Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça vai procurar o executado por duas vezes e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação por hora certa. Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, frustrada a pessoal e a com hora certa, aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto vai ser convertido em penhora. Vamos aqui para a nossa questão de número 11, depois eu volto para as questõezinhas que eu pulei. De acordo com o Código de Processo Civil, a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, e a expropriação consiste em alienação e leilão somente, a adjudicação, alienação e apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimento e de outros. Essa é a questãozinha que a gente espera na nossa prova, né? Artigo 825, ó. Vamos lá. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. A expropriação consiste em adjudicação, o exequente pega o bem para si, alienação, haverá a venda, ou, inciso 3, apropriação de frutos e rendimentos da empresa ou do estabelecimento e de outros bens. Então, a expropriação consiste em adjudicação, alienação ou apropriação de frutos e rendimentos da empresa ou do estabelecimento e de outros bens. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode a qualquer tempo remir a execução. O que é remir a execução? Pagar a execução. Pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Então, antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode a todo tempo remir, pagar a execução, ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Beleza? Bom, vamos seguir então, gabarito letra B. Adjudicação, comissão, leilão? Não, não, essa aqui foi muito tranquila, né? Prova de analista judiciário, FCC 2025. É só para a gente dar uma revisadinha no artigo 825. Vamos lá, qual questão eu parei? Questão 4 a gente tinha resolvido, 5 também. Questão 6, teimosinha. Fizemos comentários sobre a teimosinha, tá? Eu trouxe exatamente o informativo do STJ sobre esse assunto na nossa leitura coletiva, que é exatamente o informativo 812 do STJ. Informativo 812, nós comentamos ele na leitura coletiva. Vamos lá. Em execução por quantia certa, promovida por uma empresa contra a outra, o magistrado determinou a utilização da ferramenta denominada teimosinha, disponível no sistema de busca de ativos do Poder Judiciário. Tal ferramenta realiza reiteração automática e programada de ordens de bloqueio. Então, quem não sabia o que é a teimosinha acabou de descobrir. O que é a teimosinha? Uma ferramenta que realiza reiteração automática e programada de ordens de bloqueio, executando novos comandos sempre que a instituição financeira responde sobre saldos remanescentes, até que seja satisfeita integralmente a execução. Então, é aquilo, não precisa haver sucessivas ordens para que haja bloqueio bancário, mas a teimosinha permite, porque ela faz a reiteração de consultas para eu ir bloqueando até atingir o montante total da execução. A empresa executada alegou que tal medida viola o princípio da menor onerosidade e inviabiliza suas atividades empresariais. Tendo como referência essa situação hipotética, assinale a opção correta acerca da teimosinha, com base na jurisprudência do STJ. Letra A referida ferramenta é incompatível com os princípios da execução, pois se equipara à constrição permanente de ativos financeiros. Pessoal, a teimosinha é compatível com os princípios da execução, tá? A teimosinha é uma medida legal, uma medida constitucional. B. É cabível o emprego da referida ferramenta, sendo o ônus do devedor demonstrar concretamente a inviabilização de sua atividade empresarial. Exatamente. É cabível o emprego da ferramenta, sendo o ônus do devedor demonstrar concretamente a inviabilização da atividade empresarial. C.
A utilização da ferramenta em tela depende de prévia intimação do executado? Não, se você intimar o executado, aí ele vai tirar todo o dinheiro e não vai colocar o dinheiro ali na conta que você vai fazer essa reiteração programada de bloqueios. D. A utilização da referida ferramenta é vedada, pois viola o princípio da menor onerosidade ao impedir o controle do devedor sobre movimentações financeiras. Não impede o controle do devedor sobre movimentações financeiras, mas simplesmente eu vou analisar as movimentações financeiras para ver se eu encontro o dinheiro ali e faço as devidas restrições. Então, a utilização da ferramenta em tela depende de pré. Opa. A utilização da ferramenta em tela é vedada? Não, é permitida, é legal. A ferramenta em questão só pode ser utilizada após o esgotamento de todas as demais medidas executivas típicas, por ser considerada medida atípica. Não, pessoal. Olha, a gente realmente tem uma subsidiariedade das medidas atípicas, mas eu não posso afirmar que ela só pode ser utilizada após o esgotamento de todas as demais medidas executivas típicas. É ali, casuisticamente, no caso concreto, que a gente vai analisar o cabimento ou não da teimosinha. Mas o que é muito importante aqui para a gente é lembrar que a teimosinha, ó, informativo 812, é uma medida lícita, é uma medida legal. Vamos lá, ó. O informativo 812, eu lembro que na nossa leitura coletiva a gente parou, leu isso aqui tudo do buscador, e agora que não é o momento, vamos só rememorar o que ele diz aqui, ó. A reiteração automática de ordens de bloqueio online de valores, que é a teimosinha. Então, o que que é a teimosinha? Reiteração automática de ordens de bloqueio online de valores. Não é por si só revestida de ilegalidade, devendo a sua legalidade ser avaliada em cada caso concreto. Muito pelo contrário, a gente tem a presunção de legalidade dessa teimosinha. Pode ser que em determinado momento não vale a utilização, mas ela é uma medida legal, tá? Inclusive, vou fazer o seguinte, só para a gente aproveitar a nossa oportunidade aqui de estudo, eu vou fazer uma coisinha aqui com você. Deixa eu só parar a partilha e compartilhar aqui. Vou compartilhar o seguinte, vou abrir isso aqui. Opa, meu compartilhamento foi. Parou de novo, mas agora eu acho que vai dar certo. Deixa eu pegar aqui, só para a gente dar uma lidinha apenas nessa parte inicial aqui, ó. O CNJ, com a arquitetura de sistema mais moderno do Sysbajut, permitiu a reiteração automática de ordens de bloqueio, ferramenta conhecida como teimosinha. E a partir da emissão da ordem de penhora online de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sysbajut, até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. A modalidade teimosinha tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida por si só de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude ao 797 CAPT e 835, inciso 1 do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito. Artigo 805 do CPC. Mas não se pode concluir que a ferramenta é à primeira vista ilegal. Eu acho que isso aqui é suficiente, nós já fizemos uma revisão, mas só para a gente aproveitar a oportunidade, a gente viu uma questão aqui sobre a teimosinha e relembrar esse informativo 812 do STJ, 812, né? 812 do STJ. Vamos para as nossas últimas duas questões. Eu acho que hoje eu não vou chegar em uma hora, mas isso me dá uma margem para ultrapassar em outras oportunidades. Vamos lá. De acordo com o Código de Processo Civil, na execução da obrigação de fazer, vamos lá. O executado será citado para satisfazê-lo no prazo de 5 dias, ainda que outre conste do título executivo. Turma, não. Se constar outro prazo, é do prazo que constar lá. Mas aqui a gente não tem um prazo, é o prazo que o juiz fixar, a não ser que outro prazo fixe do título executivo. A gente vai ler tudo ali sobre a execução da obrigação de fazer, tá? Letra B. É incabível a fixação de astrein se essas não tiverem sido previstas no título executivo. Errado. É possível a fixação de astreins, tá? C. O juiz, ao despachar a inicial, fixará multa por atraso no cumprimento, a qual não poderá ser reduzida se tiver constado do título executivo. Poderá sim ser reduzida, tá? A multa poderá sim ser reduzida.
O executado será citado para satisfazê-lo no prazo de 15 dias, ainda que outro conste do título executivo. Não. Ó, o executado será citado para satisfazer no prazo que o juiz fixar, salvo se outro prazo constar do título executivo. E, se o executado não satisfizer a obrigação, pode o exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou pedir perdas e danos. Exatamente, gabarito letra E. Se o executado não satisfizer a obrigação, pode o exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do exequente ou pedir perdas e danos, tá? Exatamente isso. Vamos aqui para os artigos 800 e obrigação de não, ó, entrega de coisa certa, entrega de coisa incerta, obrigação de fazer, a banca cobrou obrigação de não fazer, ou obrigação de fazer. A banca cobrou obrigação de fazer. Mas a gente vai revisar as duas, tá? Vamos lá. Da execução das obrigações de fazer ou de não fazer. Dispositivos comuns. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer, fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Então, tem as trends aqui? Tem. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz pode reduzi-lo. Caiu também na nossa questão. Artigo 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la, ou o prazo, no prazo que o juiz designar. Então, é o prazo que o juiz designar, se outro prazo não estiver determinado no título executivo. O artigo 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Foi exatamente o nosso gabarito. Se o executado não satisfizer a obrigação, pode o exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou pedir perdas e danos, tá? O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo sua execução para cobrança de quantia certa. Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado. O exequente adiantará as despesas previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado. Realizada a prestação, o juiz ouvirá as partes no prazo de 10 dias, não havendo impugnação, considerará satisfeita a obrigação. Caso haja impugnação, o juiz decidirá. Se o terceiro contratado não realizar a prestação no prazo ou se o fizer de modo incompleto ou defeituoso, poderá o exequente requerer ao juiz no prazo de 15 dias que autorize a concluí-la ou a repará-la à custa do contratante. Ouvido o contratante, no prazo de 15 dias, o juiz mandará avaliar o custo das despesas necessárias e o condenará a pagar. Artigo 820. Se o exequente quiser executar ou mandar executar sob sua direção e vigilância as obras e os trabalhos necessários à realização da prestação, terá preferência em igualdade de condições de oferta em relação ao terceiro. O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 5 dias após aprovada a proposta do terceiro. Na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a satisfaça pessoalmente, o exequente poderá requerer ao juiz que lhe assine prazo para cumpri-lo. Havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação pessoal será convertida em perdas e danos, caso em que se observará o procedimento de execução por quantia certa. Então, converteu em perdas e danos, eu volto lá para o procedimento de execução de quantia certa. Se o executado praticou o ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo executado para desfazê-lo. Então, aqui é a obrigação de não fazer. Havendo recusa ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele, que responderá por perdas e danos. Parágrafo único. Não sendo possível desfazer o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, observar-se ao procedimento de execução por quantia certa. Acho que na próxima questão a gente vai aproveitar e dar uma revisada aqui em obrigação de entrega de coisa certa e incerta, tá? Vamos lá aproveitar a nossa revisãozinha aí para a próxima questão. Mas antes disso, o que você vai fazer? Você vai dar uma pausa aqui agora e vai treinar. Ai, meu Deus, mais uma vez. Ainda bem que eu vejo aqui na aula. Tá sem o link para você? Tá sem o link para você, mas eu vou consertar antes de. Eu vou consertar aqui antes de. Deixa eu tentar pegar ela aqui. Vamos ver. Deixa eu mudar o link aqui já. Minha internet não está ajudando. Posteriormente, eu faço isso e libero corretamente o link aqui para vocês, tá? Vamos para a nossa questão de número 8, a última de hoje, né? Porque as outras nós já resolvemos.
Questão de número 8, uma questãozinha um pouco mais antiga aqui. Ah, depois eu procuro a questão porque aparentemente não deu certo. Vamos lá. No que se refere à execução por quantia certa, é correto afirmar que concluída a avaliação do bem penhorado, não é mais lícito ao executado pagar a dívida, ainda que atualizada e acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. A gente acabou de ver uma questão, eu te afirmando que é possível remir a execução. E o que é remir a execução? É pagar a execução, tá? Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode a todo tempo remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Beleza? Então, gabarito letra A está errado. Fundamento aqui, artigo 826. B. Ao despachar a inicial, o juiz deve determinar a intimação do executado para que no prazo de 3 dias apresente contestação. Ele apresenta contestação em sede de execução. Em sede de execução, você apresenta embargos. Natália, mas nós ainda não estudamos o prazo desses embargos. Verdade, mas vamos aqui. Valia a pena trazer a questão e a gente já aproveita e antecipa, mas em breve estudaremos os embargos de execução. E os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contados conforme o caso na forma do 231, tá? Então tá errado aqui, não é contestação e o prazo para os embargos de execução é de 15 dias. C. Caso o executado aliene bem imóvel cuja penhora foi previamente averbada na serventia imobiliária, incide presunção legal de ocorrência de fraude contra credores, incide presunção legal de fraude contra a execução. D. A avaliação do bem penhorado é requisito de validade do processo de execução, devendo ser realizada, ainda que uma das partes aceite a estimativa de valor feita pela outra. Turma, nós não trabalhamos isso aqui ainda, mas, salvo engano, tá por aqui, ó. Quando uma das partes faz a avaliação e a outra concorda, não é necessário determinar, tá? Cadê? 800 e... Ai, não lembro aqui. A avaliação feita pelo oficial de justiça é admitida a avaliação quando... Deixa eu tentar pegar uma palavrinha aqui para lembrar exatamente o artigo. Avaliação é requisito de validade, devendo ser realizada ainda que uma das partes aceite a estimativa? Não, se uma das partes aceitar, deixa eu colocar aceite a estimativa. Porque aí, quem sabe, a gente encontra. Aceite a estimativa, vamos ver se por estimativa. Aqui, ó. Não é esse aqui de estimativa. Aqui, 871. Tava achando que era 875. Ó, 871, encontrei. Não se procederá à avaliação quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra, se tratar de títulos ou mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão, publicação no órgão oficial, se tratar de títulos de dívida pública, de ações de sociedade e de títulos de crédito negociáveis em bolsa, cujo valor seja da cotação oficial do dia, comprovado por certidão ou publicação no órgão oficial. Se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio no mercado, tá? Ocorrendo a hipótese do inciso 1, se uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra, a avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao valor real do bem. Então, a avaliação do bem é requisito de validade, devendo ser realizada ainda que uma das partes aceite a estimativa da outra. Não. Se uma das partes aceitar a estimativa da outra, não precisa ser realizado. Letra E é o nosso gabarito. Caso o oficial de justiça, por ocasião da diligência citatória, não encontre o executado, deverá proceder ao arresto de bens de sua propriedade suficientes para garantir a execução. A gente já viu isso aqui, artigo 830, tá? Vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente tem um tempinho. Vamos ver aqui do que nós temos hoje dos artigos 789 aos 830. Vamos ver o que a gente não comentou e que seria muito importante, tá? O 792 é o mais importante de todos. Vamos lá, aqui talvez. Acho que a gente poderia pegar aqui, ó, da execução para entrega de coisa. Vamos, já que a gente pegou tudo sobre a obrigação de fazer ou não fazer, acho que vale a pena a gente seguir aqui, ó. Disposições gerais, a gente comenta muitos assuntos, mas talvez o mais importante aqui, o princípio da menor onerosidade, a gente acabou comentando, ó. Quando por vários meses o exequente puder promover a execução, o juiz
mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, ao executado que alegar ser a medida mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos já executivos já determinados, tá? Porque depois a gente da execução por quantia certa, a gente acabou comentando basicamente todos os artigos aqui. Então vamos só comentar da entrega de coisa certa e incerta, que aí eu considero a nossa revisão de hoje suficiente, tá? Apesar de não ter trazido questões aqui. Então vamos lá, capítulo 2 da execução para entrega de coisa certa. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante título executivo extrajudicial, será citado para em 15 dias satisfazer a obrigação, que é entregar a coisa. Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito à alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. Do mandado de citação, constará a ordem para emissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel, a emissão na posse, ou móvel, busca e apreensão, cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado. Artigo 807. Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para o pagamento dos frutos ou ressarcimento de prejuízo, se houver. Artigo 808. Alienada a coisa quando já litigiosa, será expedido mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositado. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente. Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará a estimativa, sujeitando ao arbitramento judicial. Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos. Artigo 810. Havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo executado ou por terceiros, de cujo poder ela houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória. Parágrafo único. Havendo saldo em favor do executado ou de terceiros, o exequente depositará ao requerer a entrega da coisa. Em favor do executado ou de terceiros, não. Havendo saldo em favor do executado ou de terceiros, o exequente depositará ao requerer a entrega da coisa. Em favor do exequente, o saldo, esse poderá cobrá-lo nos autos do mesmo processo. Da entrega de coisa incerta. Quando a coisa recair sobre coisa determinada pelo gênero ou pela quantidade, o executado será citado para entregá-la individualizada, se lhe couber a escolha. Se a escolha couber ao exequente, esse já deve indicar na petição inicial. Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra, e o juiz decidirá de plano, ou, se necessário, ouvindo o perito de sua nomeação. Artigo 813. Aplica-se a execução para entrega de quantia incerta no que couber às disposições, a entrega de coisa incerta às disposições da seção 1, que é a entrega de coisa certa. Turma, com isso, finalizamos a nossa meta de hoje. Fomos aí dos artigos 789 ao artigo 830. Uma atenção especial à fraude e execução. Conjugue aí a leitura do 792 ao 828. Eu vou ficando por aqui, a gente se entrega. Eu fico por aqui e a gente se entrega. A gente se encontra. Olha o cansaço aí, a gente estava vendo a obrigação de entrega, né? Então eu fico por aqui e a gente se encontra por aí. Um beijo para todos vocês, bons estudos e até a próxima semana com mais 2 videoaulas de resoluções do CPC. Estamos quase finalizando. Força aí, guerreiro. Força, guerreiro e guerreira. Conto com todos vocês. Tchau, tchau.